veio bem animadores, tá? Veio bem animadores mesmo ali. Como foi para vocês, o Reino Unido ali, eles tiveram um baita azar, podemos dizer assim, porque quando eles saíram da zona do euro, veio a pandemia, eles tinham que refazer contratos comerciais com a Europa e alguns outros países, que estava tudo embutido pela aliança ali da zona do euro, e pegou assim de surpresa e arrebentou eles. Mas aí veio muito bacana aqui os dados deles, tá? Já saiu hoje. Veio IPC bacana, tanto o anual quanto o mensal. O IPP veio deflacionário, certo? Mostrando que os bens, né, a matéria-prima ali para a produção nas fábricas, ela diminuiu. Então, assim, o consumo o consumo pode aumentar porque esses produtos finais serão mais baratos, certo? Na zona do euro também veio dados bacana, o PIB cresceu. Da última vez o PIB veio negativo, né? Dessa vez veio exatamente ali no projetado, certo? Eles estão dando essa respirada ali, a zona do euro também, que foi difícil. A gente sabe que a guerra da Ucrânia afetou muito, principalmente a produção europeia, porque a maior potência da Europa é a Alemanha, e a Alemanha consumia muito gás, né? Muito gás da Rússia. E com o embargo ali de não poder comprar nada russo, deu uma quebra legal. Depois compraram assim mesmo, tinha um gasoduto ali pelo mar, não sei quantos lembram, isso aí aconteceu lá, e desse gasoduto no mar, que vinha da Rússia para a Alemanha, de uma forma inesperada, foi furado, e aí virou aquele terror, e aí acusaram a Rússia de sabotagem, depois acusaram os Estados Unidos, que a questão, só sei que ninguém mais falou no assunto, mas quem se lascou foi a Alemanha, né, porque precisava desse gás para produção, tá? É tanto que quando você pega os balanços das empresas alemães, né, listadas em bolsa, tão negativos, não porque eles não tinham simplesmente demanda, é porque eles não tinham como produzir, né? E ali a empresa russa, acho que se não for memória, Gazprom, um negócio assim, o nome da empresa, que cuida da questão do gás, teve esse grande problema ali e afetou demais, e agora a Europa começou a dar uma respiradinha, né? E aí nós temos aqui às 9h30, nós temos licença de casa própria, licença de construção. É importante ficar atento aqui, eu sempre falo, todo mês eu falo isso para vocês aqui, quase toda semana tem dados ligados à construção, porque a construção está ligada à taxa de juros, financiamento, hipoteca, certo? E é por isso que toda vez quando o ramo imobiliário pega um resfriadinho, afeta a economia geral. Lá na China, o pau está comendo, certo? O pau está comendo lá, porque a Country Garden está sem dinheiro, não honrou. Outra gestora de fundo, para vocês, não honrou, porque disse que ativos deles estavam comprados em imobiliária, inclusive da Country Garden. Outro banco deu calote ontem na China, e aí esse banco também falou que os ativos dele estavam em financiamentos lá da Country Garden, que não recebeu o lucro, e aí arrebentou novamente. E aí a Fitch já ameaçou a China a reduzir a nota da China. Então isso afeta o mundo todo, lembre-se. A China é a maior consumidora e, ao mesmo tempo, a maior produtora do mundo. Então, isso afeta demais, é a segunda maior potência econômica do mundo. Tá? E a construção, ela afeta demais. Porque gera muita mão de obra, indireta e diretamente. Tá? Isso aí é uma realidade. E sem contar que aquece a indústria, né? As fábricas, para produzir materiais dos mais variados, da construção mais grossa, como para o fino acabamento. Isso é indústria, né? Então, ela puxa muito. O Canadá também hoje tem dados aí da construção, tá? Deixa eu sobre o horário, 9h15, daqui a pouco, né? E aí nos Estados Unidos, outra bateria às 10h15, produção industrial mensal, isso é muito importante, tá? Para ver como é que está a produção deles lá. A produção industrial anual, o estoque de petróleo bruto, né? O estoque de petróleo em cush, né?
Lembrando que uma vez que um cara falou assim, o petróleo Kush. Eu falei, caramba, que petróleo é esse? Eu conheço, né, o petróleo de xisto e tal. Kush é uma cidade lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, onde é o centro de distribuição dos oleodutos pelos Estados Unidos. Tá? Então, toda semana vai ter esse dado, porque se lá o estoque estiver baixo, isso quer dizer que a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, vai precisar comprar, certo? Comprar petróleo. E se ela vai comprar petróleo, a gente já sabe que o preço do petróleo sobe, porque a demanda aumenta, né? E como ela vai ter que comprar petróleo, ela vai ter que vender dólar. E quando ela vende dólar, o dólar desvaloriza, certo? Isso é natural, porque as commodities, quando estão em alta, o dólar está em queda, tá? Então, isso aí mexe muito no câmbio e também nas commodities, tá? Às 3 da tarde, nós temos a ata do FONC, né? A ata do FONC. Ontem, o mercado azedou pela tarde, não somente pelas questões lá na China, mas também porque alguns analistas já chegaram à conclusão, né? Analistas às vezes erram demais, mas às vezes quando acerta, vai na mosca, né? Eles afirmam que os Estados Unidos vão precisar subir a taxa de juros, apesar de que lá na CME, na Bolsa de Chicago, certo? As apostas são em manter a taxa de juros, mas para muitos analistas não tem como manter. Vai ter que subir os juros americanos, tá? Para poder ainda conter essa inflação que ainda não acabou. E aí, qual o problema seria isso? Quando o mundo todo estava começando a respirar, gente, começando a respirar, achando que a inflação ia passar, e aí vem tudo isso, né? A energia fica mais cara, porque o combustível fica mais caro, a OPEP+, ali pelos russos e pelos árabes, já falaram que vão fazer mais cortes também, e isso eleva o preço do combustível. Quem sabe, elevou o preço do combustível, afeta geral, certo? Então, aparentemente, aquilo, certo? Aquilo que iria esfriar, volta de novo ao radar, como alguns chamam. O dragão, ou o fantasma da inflação, está de volta. E aqui no Brasil nós sabemos que está mesmo, porque ontem a Petrobras anunciou que começou hoje o reajuste no combustível, tanto na gasolina quanto no diesel, certo? E a gente sabe que isso afeta muito. Lógico, eles fizeram um reajuste quase igual à paridade ali no PPI, certo? Então, o diesel subiu ali quase 30%, certo? 20 e poucos por cento. Isso daí é interessante porque, gente, estava faltando combustível no Brasil já, diesel, certo? Por que estava faltando? Porque como a Petrobras estava vendendo o combustível abaixo do PPI, que é o preço de paridade internacional, o que acontece? As outras empresas que podem refinar e vender não estavam fazendo, porque não tem como competir com a Petrobras. Imagina, eles compram lá fora o combustível a preço do PPI, certo? E aí eles teriam que vender no preço internacional, só que a Petrobras estava vendendo abaixo, então não tinha como concorrer com a Petrobras, seria prejuízo para eles. E aí começou a faltar combustível no Brasil, olha só, Brasil sorteado. Ontem teve apagão e hoje o combustível teve um reajuste aí de quase 30%. Estamos aí, de fato, premiados. Darlan, mas se não tivesse baixado o PPI, a gasolina também estava mais cara. Isso é verdade. O detalhe é esse, quando você baixa e depois tem que aumentar na canetada também. É o que está acontecendo no Brasil. E ontem também o presidente do Banco Central brasileiro já anunciou esse ajuste no combustível vai elevar, no mínimo, 0,40 no IPCA, que vai sair em breve. Porque as coisas vão ficar mais caras, como eu falei para vocês. Energia, né, que é combustível, energia e alimentação ficam mais caras quando o combustível sobe. Porque a maioria, tem muitos lugares que é termoelétrica, certo? Que precisa de combustível fóssil para poder funcionar, né, gerar energia. Tem também o transporte, e vai começar agora a colheita do agro aqui no Brasil, soja, milho, por aí vai.
E aí o frete vai ficar mais caro, certo? Então a comida vai chegar lá na gôndola do supermercado mais cara. Aquele produto que a gente compra lá no Mercado Livre, Amazon, por aí vai, o frete também vai ficar mais caro. Então isso afeta o consumo geral, galera. Geral, certo? E aí o que acontece? Em vez de continuarmos uma queda de cortes na Selic, pode ser que eles não cortem na próxima, ou talvez até pensem em aumentar a nossa taxa Selic. Imagina a doideira que vai dar, né? E hoje nós temos o fluxo cambial estrangeiro, que a gente já sabe que está de lascar, né? Olha, ontem saiu um dado da B3, nós estamos já beirando os 7 bi de retirada nesse mês de agosto, gente. É por isso que a Bolsa não para de cair. Ontem foi a 11ª pregão seguido. Gente, eu estava olhando aqui que a Bolsa caiu dessa forma aí só lá na época da direta já, há 40 anos atrás. E hoje eu estava vendo o analista falar, se ela cair hoje novamente, pela 12ª vez, isso daí aconteceu pela última vez, em 12 vezes seguida, em 1970. Olha só, parece que nós estamos vivendo o passado do Brasil, que era terrível. Nós estamos vivendo agora no presente, aquilo que os nossos pais ou avós viveram, nós estamos vendo agora acontecer. Né? E é interessante como alguns falam assim, não, se a bolsa está caindo, se essas empresas estão valorizando, é porque o pobre agora está tendo vez, pelo contrário. Quando isso acontece, quem mais sofre é o pobre. Né? Infelizmente, pessoal, com a cabeça muito pequena. Tá? E aí vem o balanço comercial do Estado do Japão, exportação esta noite, né, devido à questão do fuso horário, lá vai ser aproximadamente 8h50 da manhã. Gente, doleta, rápido aqui para passar para a Kelly. Ó, não foi rompido, certo? O 914,5 não foi rompido, certo? O 25, que ele está... Eu não peguei aqui a canetinha. O 25, ele está aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Ele tocou, vocês lembram, e ele simplesmente esticou. Opa, deixa eu voltar. Certo? Simplesmente ele esticou para cima. Ele não está aqui nesse gráfico, mas, por favor, coloque no seu, porque ele tocou e simplesmente recusou e engatou essa alta aí e até agora não parou, tá bom? E aí vem o preço mais negociado de ontem, foi o 502, tá? E o preço de ajuste, o 506. Tá? Vamos lá, vamos aqui para o índice, nosso índice, meu Deus do céu, olha aí. O 118,720 não foi rompido. Eu nem sei se vão tocar lá, viu, gente? Aquilo que eu falei para vocês, ó, se ele rompesse o preço mais negociado de ontem, que era o 117,195, ele iria buscar a casa dos 115 mil. E simplesmente ele foi buscar, aqui, ó, fechou ali em 115,795, certo? E o preço mais negociado de ontem foi 116,625. Muita atenção, tá? Muita atenção. Nós que fechamos aqui, daqui já que ele já vai comentar, tá bom? Gente, mais informações, eu mantenho todo mundo informado, tá? Espero que todos nós tenhamos um dia abençoado, de bons trades aí a todos. Eu estou aqui também, tá? Qualquer coisa, me chamem. Eu estou aqui só aguardando também a menina que cuida da minha filha chegar para mim. Tá focado aqui mais aqui em tradar, porque com isso daí, né, acontecendo no Brasil, a gente precisa continuar firme nos trades e também agora em dólar, viu? Em dólar, porque o real, meu filho, tá de lascar com a gente, né? Beleza? Kelly, jogador aí, na análise técnica aí, porque hoje promete, apesar de ter todas essas informações aí, até do FONC, geralmente o mercado trava, porém temos que olhar, gente, a situação interna do Brasil, tá? Interna do Brasil. O Brasil não tá bacana, certo? Não tá bacana, é isso que a gente precisa olhar, entendeu? Olhar. Aqui, a situação do Brasil. Ah, mas lá fora estão respirando, ativo tal. Gente, Brasil, olha para cá porque a gente está descolado. Tá? Bom dia, pessoal. Bom De dia. novo? Ó, o bebê. O bebê hoje opera junto com o papai da irmã. Não, hoje vai ter que operar porque tem que comprar Hoje o tá leite. calma. Tem que Bom comprar o dia, leite. pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Feito. Pessoal, dólar ontem tá bem lateral aí.
lembra que eu passei para vocês segunda, ontem foi terça, e eu fui passando. Desde sexta-feira eu estou falando para vocês da região do 4993. Quando ele chega próximo, aciona uma luz em macro 2 aqui vermelha, porque essa região ela só acontece em uma média mais ou menos de 200 a 300 pontos de distância de uma região de macro 2, mais ou menos, para uma região dessas. Então, ela é uma região muito importante. E essa região, ela é os 50%, ou seja, ela é o eixo de toda a série histórica do mercado de dólar. Tá? Então, ela é o eixo. O mercado estava trabalhando abaixo desse eixo, o mercado conseguiu chegar no eixo e agora rompeu e se fechou acima desse eixo, certo? Então, significa o quê? Que acima dessa região, eu só consigo ver o dólar para cima, tá? O dólar pode vir buscar regiões abaixo, pode, para correções diárias, tá? Correções diárias, por isso que eu mandei para vocês também lá no grupo a região do 994, que seria o quê? Uma região de correção de uma pernada de ontem para hoje, tá? Então, ela seria uma leve correção, se o preço desce para fazer uma correção. 983, nós temos o que aqui? No 983 a gente tem a VWAP semanal, certo? Abaixo a gente tem as regiões de compra e regiões de venda, o eixo entre elas, então a gente tem melhores posições para uma compra, se caso o mercado vir numa correção maior, tá? O mercado romper a região do 994, que foi a região de correção do dia de ontem, e romper o 993, que é a nossa macro 2, e trabalhar abaixo, o mercado vem para fazer uma correção aí, tá? Porém, pessoal, se o mercado corrigir e continuar com força para cima, tá? E voltar a trabalhar acima do 9,3 aí, o mercado tem grandes chances de voltar aí aos 5 pila. Nós temos acima dos 5 pila que a gente tem ponto mais negociado em 5.002, a gente tem ajuste do dia em 5.006, a gente tem várias regiões importantes dentro dos 5 pila. Tá? Então, a gente vê o quê? Trabalhando acima dessa região, 5.011, que já foi uma região de 50% de equilíbrio há muito tempo atrás. Tá? 5.023, região de alvo. Acima aqui, região de venda, 5.039 e 5.044, que também já foi uma montagem de posição há um tempo atrás. Se estourar daqui para cima, 5.050 preço bola, trabalhou acima, mercado vai buscar regiões acima, certo? Trabalhou abaixo, eu vejo o mercado como correção, certo? Correção. Dólar está forte, está ganhando força, então a gente consegue ver dólar trabalhando abaixo apenas para correções. Lá fora, na madrugada, tá, pessoal? CME, Bolsa de Chicago, trabalhando em 4.995, fez uma máxima em 4.016 e uma mínima em 4.987,5, ou seja, a mínima dela foi próximo aí a ver o ápice semanal, tá? E a máxima dela aí rompeu aí o topo de ontem e bateu aí, tá? Essa foi a máxima do dia da madrugada, certo? FRP1 ontem fechou a 8% negativo, tá? Ele não aparece aqui, só aparece quando fecha o pregão. Vamos ver como é que vai abrir o FRP0. DXY está negativo. Juros, pessoal, juros ganhou força. Eu falei ontem para vocês de manhã, tá? Quem me acompanhou de manhã, eu falei que os juros precisava romper VWAP mensal para trabalhar abaixo, para o preço poder continuar caindo. Só que os juros seguraram na VWAP mensal, seguraram na região, houve uma região em 9.931, que é uma montagem de posição de juros, e ali segurou o preço,
e dali o preço fez um pullback, ganhou força e os juros subiram. Renovou máxima no dia de ontem. Então, os juros já está trabalhando acima dos 10,030, tá? Isso faz com que o dólar pegue preço para cima. Ou seja, se hoje os juros descer aí, testar VWAP semanal, o dólar vem fazer correção também, tá? Então, estou vendo que juros vem fazer correção, dólar também. Caso contrário, daqui para cima, da VWAP semanal, juros para cima, dólar para cima. Lembrando, pessoal, que tem um discurso hoje, tem notícias, tá? À tarde também, então o mercado também pode ficar um pouco travado. Sempre quando tem discurso de fonte, tem alguma notícia importante para sair na parte da tarde, o mercado tende a se arrastar um pouco mais. Não ter tanta volatilidade na parte da manhã, certo? Então, muita atenção. Dólar abriu aí com uma spread de 5 pontos do mini para o cheio, tá? No leilão aí. Leilão do dólar no cheio 5.030, no mini aí 5.024, já deu uma spread aí de 5 pontos de um para o outro. Dólar já abriu no preço bola lá no dólar cheio, certo? Abriu estressado. Leilão abriu aí acima, 10.005 acima no leilão, tá? Já abriu aí na máxima do dia de ontem. Vamos ver como é que o mercado vai reagir aí, tá? Ó, já no mini já baixou aí para mim, o mini já foi lá embaixo buscar os compradores, tá? No mini já tá 889, 989, cheio tá descendo agora. Vamos ver como é que vai abrir. Índice aí, pessoal, 118.730 o leilão. Bem estressado aí. Índice dólar, tá, pessoal? Abriram estressado acima no leilão aí. Vamos ver se o mercado faz uma correção para dar um impulso aí para o índice dar uma reagida. Ou se lateraliza aí entre as regiões. Pode acontecer do mercado trabalhar lateral, tá, pessoal? Entre VWAP semanal aí e 5.029, 5.030 mais ou menos ali, 5.030 mais ou menos e 483 aí, o mercado pode trabalhar meio lateral hoje. Vamos ver se consegue ganhar essa região. Mercado abrindo aí, 3 minutinhos para abrir. Dólar tá bem forte aí, tá, pessoal? Em relação ao índice nosso, nossa política aí tá bem ruim aí, o Brasil tá bem, passando por uma situação bem delicada aí, então, assim, ó, bastante atenção, tá? 5.003, mini cheio aí, poucos pontos de diferença. Já estão se ajustando, não vai dar spread entre eles, vai abrir aí dentro da normalidade. Pessoal, um detalhezinho aqui. Ó, muita atenção que o índice está surpreendendo aí, querendo abrir lá no topo aí, viu? Lá em cima, tá? Estressadíssimo, certo? Isso ainda reflete diante das decisões que hoje começa da Petrobras, tá? A gente até conversando hoje de manhã, eu e a Kevin, assim, cara, isso aí sobe ou desce o índice. É uma questão mista, porque a Petrobras é uma empresa que tem um grande peso no índice. Quando ela vai subir o preço de combustível, isso é bom para os investidores, porque vão ganhar mais dividendos, certo? Mas, ao mesmo tempo, afeta outras empresas que estão listadas na Bolsa, faz parte do índice,
porque afeta. Porque são empresas que precisam de logística, e isso envolve combustível. Tem empresas que vão colher, que são muitas empresas já do agro, né, e fundos do agro também, que vão precisar de combustível para gerir isso. Tem empresas que são fábricas que compram combustível para poder ter ali energia termoelétrica. Então, assim, são os dois lados da balança. Tá? A Petrobras pode segurar a queda da Bolsa? Pode. Vai depender do volume de negociação do pessoal. Então, a gente pode estar vendo isso aí, querendo refletir. Tá? Outra coisa, hoje vence as opções, né? Hoje vence. Hoje é o dia de vencimento. Aí. E onde é que ele abriu? Deixa eu botar minha mãozinha ali no... Olha, abriu lá nas alturas o índice. Lá nas alturas. Ó, muito próximo lá daquele preço mais negociado, que é o 118.720, tá? Aqui. Essa é uma marcação histórica nossa aí, ó. E onde ele está, ó, brigando em uma zona de compra Agora que de abriu venda. aqui, ó, os gringos, ó. Agora que tá abrindo os gringos, gente. Ó, dólar abriu aí abaixo, tá? 9,93 era a previsão de abertura do dólar. E, ó, praticamente aí, ó, quase na mosca aí, ó. Previsão de abertura do dólar era... E quem tá comprando é gringo, viu? É, vamos ver aí o que vai acontecer, pessoal. Abriu, olha só o... e hoje é rolagem, né, do índice também. Sim, sim. Por isso essa abertura lá nas alturas, gente. Tá? Hoje é Lembra que ele ia rolagem, fechar o gap, né? troca de letra. Então, assim, ó, quem já viu a aula da rolagem, ela não é muito diferente, tá, do índice pro dólar. Dólar vindo aí na VWAP semanal, do bem fora das regiões de compra e venda. Porém, pessoal, vai bater VWAP semanal aí, gringos comprados. Vamos ver se o mercado hoje vem fazer correção aí no dólar. Já rompendo o VWAP semanal, pode vir ali no 7,3. Juros, pessoal, abriu aí no dólar, sem gap, tá? Abriu aí sem gap. Veio testar VWAP semanal. Vamos ver se ele tem força para romper VWAP mensal. Se ele rompe VWAP mensal no dólar, a gente espera o dólar lá embaixo no 5,9. Tá? Podendo o dólar vir na VWAP mensal também, se os juros virem com força aí abaixo. FRP, pessoal, saiu aí a 6% negativo. Ele não é tão volátil quando sai nesse percentual. Aí, para mim, ele não tem muita importância. Tá? Já começaram a arbitrar aí os gringos. Comprarem no cheio e venderem no mini no dólar. Vou subir lá para o YouTube essa live.